Existe uma condição humana que transcende épocas e culturas, um abismo de desespero onde a própria noção de futuro parece desvanecer. O que acontece quando a esperança se esvai por completo, quando a alma se sente como um deserto árido e a vida um vale de sombras e esquecimento? Quando tudo o que resta é o eco vazio de promessas quebradas e sonhos desfeitos. É neste ponto de total desolação que a história que vamos desvendar hoje ganha seus contornos mais vívidos e surpreendentes. No coração dessa narrativa, encontramos Ezequiel, um profeta cujo nome significa Deus fortalece. Ele foi testemunha de uma visão tão extraordinária, tão impactante, que ressoa através dos milênios, oferecendo uma poderosa mensagem de renovação e fé. Esta visão nos transporta para um lugar quase inimaginável, o Vale dos Ossos Secos. Um cenário de desolação total, onde a vida não apenas se foi, mas se transformou em pó e fragmentos, sem qualquer vestígio de vitalidade. Mas como, perguntamos, um vale de morte, um símbolo de aniquilação completa, pode de alguma forma transformar-se em um farol de renascimento e esperança? Essa é a questão central que nos guiará nesta jornada. Para compreendermos a profundidade da visão de Ezequiel, precisamos primeiro mergulhar no contexto histórico que a gerou. Estamos no período do exílio babilônico, um dos momentos mais sombrios e dolorosos na história do povo de Israel. Após a destruição de Jerusalém e do Templo, os judeus foram arrancados de sua terra natal e levados cativos para a Babilônia. Longe de tudo o que lhes era familiar, sua identidade estava em frangalhos, sua fé abalada, e o desespero se espalhava como uma praga. Eles se sentiam abandonados por Deus, um povo sem rumo, sem propósito, sem esperança de retorno. Nesse cenário de ruína, surge Ezequiel. Ele não era apenas um profeta. Era um sacerdote, alguém treinado para o serviço no templo, agora em exílio, despojado de sua função. Mas foi precisamente nesse estado de despojamento que Deus o chamou. Aos 30 anos, ele recebeu uma vocação divina para ser a voz de Deus em meio à escuridão. Sua missão: profetizar, não apenas palavras de juízo, mas também de consolo e restauração para um povo que se considerava morto espiritualmente. A mensagem de Ezequiel era crucial. Ele era a última chama de esperança para um povo que havia perdido tudo, incluindo a si mesmo. Ele precisava comunicar que, mesmo na Babilônia, Deus ainda estava presente e tinha um plano para eles. Foi então que a visão se desenrolou. Deus, em sua soberania, levou Ezequiel a um vale. Mas não era um vale comum. Era um lugar horripilante, vasto, repleto de ossos humanos secos. A cena era de uma clareza assustadora. Ossos espalhados por toda parte, muitos, secos, sequíssimos. A imagem da total ausência de vida e esperança, a representação máxima da morte e da desolação. Era o retrato perfeito da nação de Israel em seu estado mais baixo, sem vida, sem força, sem futuro aparente. Em meio a essa paisagem macabra, Deus se dirige a Ezequiel com uma pergunta que ecoaria por toda a eternidade, desafiando a lógica humana. Filho do homem, poderão estes ossos reviver? A resposta de Ezequiel, carregada de humildade e reconhecimento da onipotência divina, foi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Ele compreendia que humanamente era impossível, mas para Deus nada é impossível. Os ossos secos representavam de forma inegável a nação de Israel, desmembrada, sem vida, sem esperança de restauração, aguardando um milagre. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Para compreendermos a profundidade da visão de Ezequiel, precisamos primeiro mergulhar no contexto histórico que a gerou. Estamos no período do exílio babilônico, um dos momentos mais sombrios e dolorosos na história do povo de Israel. Após a destruição de Jerusalém e do Templo, os judeus foram arrancados de sua terra natal e levados cativos para a Babilônia. Longe de tudo o que lhes era familiar, sua identidade estava em frangalhos, sua fé abalada, e o desespero se espalhava como uma praga. Eles se sentiam abandonados por Deus, um povo sem rumo, sem propósito, sem esperança de retorno.
Nesse cenário de ruína, surge Ezequiel. Ele não era apenas um profeta. Era um sacerdote, alguém treinado para o serviço no templo, agora em exílio, despojado de sua função. Mas foi precisamente nesse estado de despojamento que Deus o chamou. Aos 30 anos, ele recebeu uma vocação divina para ser a voz de Deus em meio à escuridão. Sua missão? Profetizar, não apenas palavras de juízo, mas também de consolo e restauração para um povo que se considerava morto espiritualmente. A mensagem de Ezequiel era crucial. Ele era a última chama de esperança para um povo que havia perdido tudo, incluindo a si mesmo. Ele precisava comunicar que, mesmo na Babilônia, Deus ainda estava presente e tinha um plano para eles. Foi então que a visão se desenrolou. Deus, em sua soberania, levou Ezequiel a um vale. Mas não era um vale comum. Era um lugar horripilante, vasto, repleto de ossos humanos secos. A cena era de uma clareza assustadora. Ossos espalhados por toda parte, muitos, secos, sequíssimos. A imagem da total ausência de vida e esperança, a representação máxima da morte e da desolação. Era o retrato perfeito da nação de Israel em seu estado mais baixo, sem vida, sem força, sem futuro aparente. Em meio a essa paisagem macabra, Deus se dirige a Ezequiel com uma pergunta que ecoaria por toda a eternidade, desafiando a lógica humana. Filho do homem, poderão estes ossos reviver? A resposta de Ezequiel, carregada de humildade e reconhecimento da onipotência divina, foi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Ele compreendia que, humanamente, era impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Os ossos secos representavam de forma inegável a nação de Israel, desmembrada, sem vida, sem esperança de restauração, aguardando um milagre. Deus então instrui Ezequiel, o sacerdote exilado, a profetizar sobre aqueles ossos secos. Não era um pedido, mas um comando. A voz profética de Ezequiel, sob a direção de Deus, tornar-se-ia o instrumento da ação divina, transformando o impossível em realidade. Imagine a cena. Um homem sozinho em um vale de ossos, falando a escombros da vida, a vestígios de humanidade. Mas não era a voz de Ezequiel que operaria o milagre, e sim o poder de Deus que fluiria através dela. Ezequiel obedeceu. Começou a profetizar, e o que se seguiu foi algo que desafia a compreensão. Um estrondo, um tremor, e os ossos começaram a se mover, a se juntar, osso com osso. Uma sinfonia macabra de reconstituição, onde cada fragmento encontrava seu lugar, formando esqueletos completos. Em seguida, tendões e carne cobriram a estrutura óssea, e a pele envolveu o corpo, dando-lhes a forma humana novamente. Era uma ressurreição física impressionante. Um vale que antes era um cemitério se transformava em um acampamento de corpos. Contudo, apesar da restauração física, algo ainda faltava. Os corpos estavam lá, perfeitos em sua anatomia, mas inertes. Não havia fôlego neles. Não havia vida. Era como ver um exército de estátuas, prontas para a batalha, mas sem a centelha vital. Essa etapa da visão é crucial, pois ela nos mostra que a mera forma, sem a essência, não é suficiente. A estrutura física, por mais perfeita que seja, é vazia, sem o sopro da vida. A primeira etapa da ressurreição havia acontecido. A forma sem a essência, a carcaça sem a alma, a vida física sem a vida espiritual. A nação de Israel, embora pudesse ser reunida e fisicamente restaurada, ainda precisava de algo mais profundo, algo que só o Espírito de Deus poderia proporcionar. A esperança começava a surgir, mas a plenitude ainda estava por vir. E é exatamente essa lacuna que a próxima fase da visão de Ezequiel preencheria. Ezequiel, o profeta, olhava para aquele vale agora preenchido por corpos sem vida, um exército silencioso e inerte. A transformação era inegável, mas incompleta. A esperança que havia brotado parecia estagnada, suspensa no ar pesado do vale. Foi então que Deus, o soberano Senhor, interveio novamente,
com um comando ainda mais extraordinário. Deus instrui Ezequiel, o sacerdote exilado, a profetizar sobre aqueles ossos secos. Não era um pedido, mas um comando. A voz profética de Ezequiel, sob a direção de Deus, tornar-se-ia o instrumento da ação divina, transformando o impossível em realidade. Imagine a cena. Um homem, sozinho em um vale de ossos, falando a escombros da vida, a vestígios de humanidade. Mas não era a voz de Ezequiel que operaria o milagre, e sim o poder de Deus que fluiria através dela. Ezequiel obedeceu. Começou a profetizar, e o que se seguiu foi algo que desafia a compreensão. Um estrondo, um tremor. E os ossos começaram a se mover, a se juntar, osso com osso. Uma sinfonia macabra de reconstituição, onde cada fragmento encontrava seu lugar, formando esqueletos completos. Em seguida, tendões e carne cobriram a estrutura óssea, e a pele envolveu o corpo, dando-lhes a forma humana novamente. Era uma ressurreição física impressionante. Um vale que antes era um cemitério se transformava em um acampamento de corpos. Contudo, apesar da restauração física, algo ainda faltava. Os corpos estavam lá, perfeitos em sua anatomia, mas inertes. Não havia fôlego neles. Não havia vida. Era como ver um exército de estátuas, prontas para a batalha, mas sem a centelha vital. Essa etapa da visão é crucial, pois ela nos mostra que a mera forma sem a essência não é suficiente. A estrutura física, por mais perfeita que seja, é vazia sem o sopro da vida. A primeira etapa da ressurreição havia acontecido. A forma sem a essência, a carcaça sem a alma, a vida física sem a vida espiritual. A nação de Israel, embora pudesse ser reunida e fisicamente restaurada, ainda precisava de algo mais profundo, algo que só o Espírito de Deus poderia proporcionar. A esperança começava a surgir, mas a plenitude ainda estava por vir. E é exatamente essa lacuna que a próxima fase da visão de Ezequiel preencheria. Ezequiel, o profeta, olhava para aquele vale agora preenchido por corpos sem vida, um exército silencioso e inerte. A transformação era inegável, mas incompleta. A esperança que havia brotado parecia estagnada, suspensa no ar pesado do vale. Foi então que Deus, o soberano Senhor, interveio novamente, com um comando ainda mais extraordinário. Deus instrui Ezequiel a profetizar ao vento, ao fôlego, ao espírito. Não mais aos ossos, mas à própria essência da vida. A distinção é fundamental. Antes, a profecia era para a matéria inanimada. Agora, era para a força vital, para aquilo que transcende o físico. Era um convite para que o Espírito de Deus soprasse sobre aqueles corpos, transformando-os de meras esculturas de carne em seres viventes. Ezequiel, o fiel profeta, obedeceu mais uma vez. Ele ergueu sua voz e profetizou conforme a ordem divina. E naquele instante, o vale antes silencioso foi preenchido por um som diferente, não mais o ranger de ossos se juntando, mas o soprar de um vento poderoso. O Espírito de Deus desceu sobre aqueles corpos inertes, e o milagre se completou. O fôlego entrou neles, e eles viveram. Aqueles que eram ossos secos, depois esqueletos, depois corpos cobertos de carne e pele, agora se levantavam. Um vasto exército em pé, cheio de vida, de fôlego, de propósito. O Vale da Morte havia se tornado um campo de vida, uma demonstração espetacular do poder ilimitado de Deus para criar, recriar e ressuscitar. Não era apenas uma restauração física, mas uma infusão de vida espiritual, um novo nascimento para um povo que se considerava irremediavelmente perdido. A transformação foi completa, de ossos secos a um exército vivo. O poder do Espírito de Deus para dar vida onde não há sequer um vestígio dela é a mensagem central aqui. A plenitude da vida restaurada não veio pela mera recomposição física, mas pela intervenção divina do Espírito. Sem o sopro de Deus, a carne e os tendões seriam apenas matéria inerte. Com ele, tornaram-se um exército vibrante, pronto para a ação. Essa visão de Ezequiel não é apenas uma narrativa fascinante sobre um milagre antigo.
Ela carrega uma profunda analogia com a ressurreição espiritual e o novo nascimento que muitos experimentam em suas vidas. Assim como aqueles ossos precisavam do Espírito para viver. A humanidade, em sua condição de desespero e afastamento de Deus, precisa de uma intervenção espiritual para encontrar a verdadeira vida. É o sopro divino que transforma a desolação em esperança, a morte em vida, o vazio em plenitude. O que havia começado como uma imagem de total desespero, um vale de ossos secos que representava a nação de Israel em seu ponto mais baixo, agora se tornava o palco de uma ressurreição sem precedentes. A pergunta divina, poderão estes ossos reviver? Foi respondida de forma categórica e gloriosa. Sim, eles puderam, e não apenas viver, mas se tornar um exército poderoso, uma nação restaurada, um povo cheio do Espírito. A história de Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, é, portanto, a história da esperança inabalável, da fé no impossível e do poder transformador do Espírito de Deus. Essa visão, rica em detalhes e simbolismo, não se encerra com o levantar do exército. Ela se aprofunda, revelando as implicações e o significado dessa ressurreição para o povo de Israel e, por extensão, para toda a humanidade. É uma mensagem que transcende o tempo e o espaço, ecoando através das eras, oferecendo consolo e renovação a todos que se encontram em seus próprios vales de ossos secos. A intervenção do Espírito não é um mero detalhe, mas o ápice da visão, o ponto em que a esperança se torna realidade e a vida emerge do nada. É uma promessa de que, mesmo nas situações mais desoladoras, o poder de Deus é capaz de operar o inexplicável, de soprar vida onde só há morte e de transformar a desesperança em um futuro glorioso. Deus instruiu Ezequiel, o sacerdote exilado, a profetizar sobre aqueles ossos secos. Não era um pedido, mas um comando direto do soberano Senhor. A voz profética de Ezequiel, sob a direção divina, tornar-se-ia o instrumento da ação de Deus, transformando o impossível em uma realidade visível e palpável. Imagine a cena com clareza. Um homem sozinho em um vale vasto e silencioso, cercado por incontáveis fragmentos de vida passada, falando diretamente a escombros da existência, a vestígios da humanidade. Mas era crucial entender que não era a mera voz de Ezequiel que operaria o milagre. Era o poder onipotente de Deus que fluiria através dela, dando-lhe uma autoridade e uma força que transcenderiam qualquer lógica humana. Ezequiel, em sua fé e obediência inquestionáveis, começou a profetizar exatamente como ordenado. E o que se seguiu foi algo que desafiava a compreensão racional e a experiência humana. Um estrondo poderoso ecoou por todo o vale, um tremor percorreu a terra e os ossos que antes jaziam dispersos e inertes começaram a se mover. Era uma visão ao mesmo tempo fascinante e macabra, uma sinfonia de reconstituição onde cada fragmento encontrava seu lugar predestinado, osso com osso, formando esqueletos completos. A organização divina era perfeita, cada articulação se encaixando com precisão milimétrica. Em seguida, de forma igualmente milagrosa, tendões e carne começaram a brotar e cobrir a estrutura óssea recém-formada. Músculos se desenvolveram e a pele envolveu o corpo, dando-lhes a forma humana novamente. O vale, que um instante antes era um cemitério desolado, estava se transformando em um acampamento de corpos. Era uma ressurreição física impressionante, uma demonstração de poder que redefinia o que era possível. A terra estéril ganhava contornos de vida, mas uma vida ainda incompleta. Contudo, apesar de toda essa restauração física espetacular, algo fundamental ainda faltava. Os corpos estavam ali, perfeitos em sua anatomia, detalhados em sua composição, mas permaneciam completamente inertes. Não havia fôlego neles, a centelha vital estava ausente. Não havia vida no sentido pleno da palavra. Era como observar um vasto exército de estátuas, prontas para a batalha, mas sem a energia, sem a consciência, sem a essência que as faria mover ou pensar. A esperança que havia brotado parecia estagnada, suspensa no ar pesado e silencioso do vale. Essa etapa da visão
é crucial para a nossa compreensão. Ela nos mostra que a mera forma, por mais perfeita e detalhada que seja, sem a essência da vida, é insuficiente. A estrutura física, por mais impecável que pareça, é um recipiente vazio sem o sopro vital. A primeira etapa da ressurreição havia se completado. A forma sem a essência, a carcaça sem a alma, a vida física sem a vida espiritual. A nação de Israel, embora pudesse ser reunida e fisicamente restaurada de seu exílio, ainda precisava de algo muito mais profundo, algo que só o Espírito de Deus poderia proporcionar para infundir verdadeira vida. A esperança começava a surgir, sim, mas a plenitude ainda estava por vir. O vale, agora povoado por um exército silencioso e inerte, aguardava a próxima e mais extraordinária intervenção divina. A transformação era inegável, mas a obra estava incompleta. E é exatamente essa lacuna, essa ausência de fôlego, que a próxima fase da visão de Ezequiel preencheria, revelando o poder supremo da vida que só Deus pode conceder. Foi então que Deus, em sua sabedoria insondável, deu a Ezequiel um segundo comando, ainda mais surpreendente e vital que o primeiro. Ele instruiu o profeta a não apenas profetizar aos ossos, mas a profetizar ao vento, ao fôlego, ao espírito. Profetiza ao fôlego, profetiza, filho do homem, e dize ao fôlego: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó fôlego, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Este não era um comando meramente retórico, era uma invocação direta do poder vivificador de Deus, o mesmo poder que no princípio soprou vida nas narinas de Adão, transformando barro em ser vivente. Ezequiel, novamente em total obediência, levantou sua voz e profetizou conforme lhe fora ordenado. E o que aconteceu a seguir foi a culminação milagrosa da visão, o momento em que a forma inerte recebeu a essência indomável da vida. Um som suave, como o sussurro de uma brisa, começou a encher o vale, crescendo em intensidade até se tornar um vento poderoso. Este vento, o Espírito de Deus, soprou sobre os corpos inertes e, de repente, como se despertados de um sono profundo, eles começaram a receber o fôlego da vida. Os olhos se abriram, os peitos se ergueram com a primeira inspiração, e os corpos antes imóveis se moveram, se sentaram e, finalmente, se puseram de pé. O vale, que havia sido um cenário de morte e desolação, transformou-se instantaneamente em um campo de vida vibrante. Aqueles que eram apenas ossos secos, depois meros corpos sem vida, agora eram um vasto exército, em pé, respirando, olhando para Ezequiel com a surpresa e a gratidão da vida recém-concedida. A transformação foi completa e absoluta. De uma imagem de desespero total, o vale se tornou o palco de uma ressurreição sem precedentes. O poder do Espírito de Deus para dar vida onde não há sequer um vestígio dela, onde a esperança humana já se esgotou, é a mensagem central e avassaladora aqui. A plenitude da vida restaurada não veio pela mera recomposição física, mas pela intervenção divina do Espírito. Sem o sopro de Deus, a carne e os tendões seriam apenas matéria inerte, um recipiente vazio. Com ele, tornaram-se um exército vibrante, pronto para a ação, cheio de propósito e vitalidade. A ausência de fôlego havia sido a barreira final, o sinal de que a obra estava incompleta. O Espírito veio para preencher essa lacuna, para infundir a verdadeira essência da vida, não apenas biológica, mas espiritual, que rejuvenesce e capacita. Essa visão de Ezequiel não é apenas uma narrativa fascinante sobre um milagre antigo. Ela carrega uma profunda analogia com a ressurreição espiritual e o novo nascimento, que muitos de nós experimentamos em nossas próprias vidas. Assim como aqueles ossos precisavam do Espírito para viver plenamente, a humanidade, em sua condição de desespero e afastamento de Deus, muitas vezes se encontra em um vale de ossos secos existencial. Há momentos em que nos sentimos vazios, sem propósito, espiritualmente mortos mesmo que fisicamente intactos. É nesses momentos de aridez e desolação que a mensagem de Ezequiel ecoa com maior força. É o sopro divino que transforma a desolação em esperança, a morte em vida,
o vazio em plenitude. É a intervenção do Espírito de Deus que nos tira da inércia e nos coloca de pé, um exército renovado cheio de vitalidade e propósito. A analogia com a ressurreição espiritual é inevitável. A forma sem a essência é insuficiente. Podemos ter todas as aparências de uma vida bem-sucedida, mas sem o sopro vital do Espírito, permanecemos incompletos, inertes, aguardando a verdadeira vida. A história de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos é, portanto, a história da esperança inabalável, da fé no impossível e do poder transformador do Espírito de Deus, que é capaz de operar o inexplicável, de soprar vida onde só há morte e de transformar a desesperança em um futuro glorioso. A intervenção do Espírito não é um mero detalhe, mas o ápice da visão, o ponto em que a esperança se torna realidade e a vida emerge do nada, provando que não há situação tão desesperadora que o poder de Deus não possa reverter e renovar. A visão do Vale dos Ossos Secos, no entanto, não era apenas um espetáculo de poder divino para Ezequiel. Ela carregava um significado profundo e imediato para o povo de Israel, que estava exilado na Babilônia. Deus revelou a Ezequiel que aqueles ossos representavam a totalidade da casa de Israel, que se sentia desamparada e sem esperança. Eles diziam: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos cortados de todo. Era uma nação em profundo luto, não apenas pela perda de sua terra e de seu templo, mas pela perda de sua identidade e de sua fé. O exílio havia quebrado seu espírito, deixando-os tão desolados quanto um vale de ossos secos. A promessa divina, então, era clara e ressonante. Deus os tiraria de seus túmulos, os traria de volta à terra de Israel e infundiria neles um novo espírito. Esta não era apenas uma promessa de restauração física ou nacional. Era, acima de tudo, uma promessa de restauração espiritual. Deus prometeu que lhes daria um novo coração e colocaria um novo espírito dentro deles. Ele tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. Essa é uma das promessas mais belas e transformadoras de toda a Escritura, indicando que a verdadeira renovação não reside apenas em circunstâncias externas, mas em uma profunda mudança interna. Era a garantia de que, mesmo após a mais profunda desolação, haveria um renascimento que transcendia a mera aparência. A visão de Ezequiel era, portanto, a luz no fim do túnel mais sombrio que Israel já havia atravessado. Um farol de esperança em meio ao desespero. A visão servia como uma poderosa afirmação de que Deus não havia abandonado seu povo, mesmo quando eles se sentiam completamente abandonados e esquecidos. Ela reforçava a soberania e a fidelidade de Deus, demonstrando que seu poder não estava limitado pelas circunstâncias humanas, por mais terríveis que fossem. A promessa de que ele abriria os túmulos de Israel e os traria de volta à vida era a garantia de que a aliança de Deus era eterna e que sua misericórdia prevalecia sobre o julgamento. Para o povo de Israel, vivendo em cativeiro e lamentando suas perdas, essa mensagem deve ter sido como um bálsamo para suas almas feridas. A certeza de que a história deles não terminaria em ruína, mas em uma gloriosa restauração. Mas a ressonância da visão de Ezequiel não se limita ao antigo Israel. Ela se estende através dos séculos, conectando-se profundamente com a vida de cada espectador que, em algum momento, se encontra em seu próprio vale de ossos secos. Quem de nós nunca experimentou momentos de desespero avassalador? Quem nunca sentiu que a esperança se esgotou, que os sonhos morreram, que a vida se tornou árida e sem sentido? Seja uma perda pessoal, um fracasso profissional, uma crise de fé ou um sentimento de vazio existencial, todos nós conhecemos a sensação de estar em um vale onde tudo parece morto e sem possibilidade de renascimento. Nesses momentos, a pergunta divina ecoa em nossos corações: poderão estes ossos reviver? E muitas vezes, nossa resposta interna, assim como a de Ezequiel, é de incerteza, de dependência total de uma força maior. A visão nos lembra que, mesmo nas situações mais desoladoras, onde a lógica e a razão humana não veem saída, o poder de Deus é capaz de operar o impossível.
Ela nos convida a buscar a renovação, a acreditar que a vida pode surgir da morte, que a esperança pode brotar do desespero mais profundo. A universalidade da mensagem de esperança e redenção é inegável. Não importa a cultura, a época ou a circunstância, a necessidade humana de significado, de propósito e de um futuro é constante. A história de Ezequiel nos oferece um modelo de resiliência e fé, mostrando que a verdadeira restauração começa com uma intervenção divina que transcende nossa capacidade de compreensão. É um lembrete de que, mesmo quando nos sentimos mais fragmentados e sem vida, existe um poder capaz de nos juntar novamente, de infundir em nós um novo fôlego e de nos colocar de pé prontos para viver plenamente. Essa jornada épica através do Vale dos Ossos Secos culmina em uma reafirmação poderosa e inabalável da mensagem central: o poder ilimitado de Deus para restaurar, para dar vida onde a morte parecia ter a palavra final. A história de Ezequiel não é apenas um relato antigo de um milagre. É um testamento vibrante da capacidade divina de transformar a desolação mais profunda em uma renovação espetacular. O legado de Ezequiel, o sacerdote exilado, ressoa com uma força atemporal, tornando a relevância dessa história tão premente hoje quanto foi para o povo de Israel há milênios. Ela nos lembra que não há vale tão seco, nem esperança tão perdida, que o sopro do Espírito de Deus não possa reverter. A visão nos convida a uma profunda reflexão sobre a capacidade humana de encontrar esperança em meio à desolação. Em um mundo frequentemente marcado por crises, perdas e desesperança, a narrativa de Ezequiel serve como um farol, iluminando o caminho para aqueles que se sentem perdidos e sem rumo. Ela nos encoraja a olhar para além das circunstâncias imediatas, para a possibilidade de uma intervenção divina que transcende a lógica e a compreensão humana. A fé na soberania e no amor de Deus, mesmo diante do inquestionável, é o que sustenta a promessa de que a vida sempre pode prevalecer sobre a morte e a esperança sobre o desespero. É a confiança de que o Criador do universo, que soprou vida no barro, pode soprar vida em qualquer situação que consideremos sem saída. A história de Ezequiel nos apresenta um Deus que não está distante ou alheio ao sofrimento de seu povo. Pelo contrário, ele se manifesta em meio à aridez, usando um profeta para comunicar uma mensagem de renovação e restauração. É uma demonstração de que a intervenção divina não é apenas um evento passado, mas uma realidade contínua, acessível a todos que o buscam. O poder do Espírito, que transformou ossos em um exército vivo, está disponível para infundir nova vida em corações partidos, em sonhos desfeitos e em comunidades fragmentadas. A visão não é um mero conto de fadas, é uma janela para a realidade do poder transformador de Deus que opera no presente. Ao refletirmos sobre essa narrativa inspiradora, somos convidados a considerar os vales de ossos secos em nossas próprias vidas. Quais são as áreas onde a esperança se esgotou? Onde sentimos que a vida se tornou árida, sem propósito ou sem direção? Pode ser um relacionamento em ruínas, uma carreira estagnada, uma saúde debilitada ou uma fé abalada. Cada um de nós tem seus próprios vales, seus próprios ossos secos, que clamam por um sopro de vida. A história de Ezequiel nos desafia a não aceitar a desolação como um fim, mas a vê-la como um convite para uma ressurreição, para a possibilidade de um novo começo. A pergunta divina feita a Ezequiel: Filho do homem, poderão estes ossos reviver? Ecoa em nossos próprios corações, nos confrontando com a nossa própria capacidade de acreditar no impossível. A resposta de Ezequiel, Senhor Deus, tu o sabes, é um ato de humildade e fé, reconhecendo que a verdadeira restauração não vem da nossa própria força ou sabedoria, mas da soberania e do poder ilimitado de Deus. É um lembrete de que, mesmo quando não vemos saída, Deus tem um plano e o poder para executá-lo. A visão de Ezequiel é, em sua essência, uma mensagem de que não há situação tão desesperadora que o poder de Deus não possa reverter. Ela nos oferece uma perspectiva de esperança radical, onde a morte não é o fim,
mas um prelúdio para uma nova vida. O Espírito que soprou vida nos ossos secos é o mesmo Espírito que reside em nós, pronto para nos guiar, nos fortalecer e nos renovar. É a promessa de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz de Deus pode brilhar e nos conduzir a um futuro de plenitude e propósito. Que possamos, como Ezequiel, profetizar sobre nossos próprios vales, crendo na possibilidade de ressurreição e na promessa de que Deus pode levantar um exército vivo até mesmo dos mais secos dos ossos. A vida, em sua plenitude, aguarda a intervenção divina.